Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui para falar sobre o recém-chegado Galaxy S24 FE, o aparelho da linha Fan Edition da Samsung, que acaba sendo bem sucedido, principalmente em países como o Brasil, né, países menos desenvolvidos, onde um aparelho, por exemplo, um celular, acaba tendo uma diferença muito grande, acaba sendo algo caro, e ele acabou de chegar para ser aí possivelmente o verdadeiro sucessor do Galaxy S20 FE. Mas será que ele vai ser bem sucedido? Será que não? Bom, existem duas coisas que vão ditar isso, eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, para começar, pessoal, o Galaxy S24 FE foi lançado esses dias atrás e já está na mão de vários reviewers. Já tem reviewers brasileiros, inclusive, falando a respeito do aparelho. E se eu posso ser bem sincero para vocês, dessa vez eu acabei nem acompanhando muito os leaks do S24 FE, por isso que realmente acabou ficando só para agora que ele saiu. Mas agora que ele chegou, será que ele vai ser bom? Será que ele não vai ser? Será que ele vai ser um verdadeiro sucesso aqui no Brasil igual o S20 FE foi? E será que ele vale o seu dinheiro? Bom, é o que eu vou falar aqui para você nesse vídeo. Então começando então pelas especificações, só para dar uma resumida para quem ainda tá caindo de paraquedas aí nesse assunto do S24 FE. Então, o S24 FE, ele é uma versão um pouquinho mais simples do que o S24, a linha Fan Edition é para ser um pouquinho corte de custo em relação a linha S24 padrão, então você vai ver que ele abre mão em algumas coisas, como principalmente acabamento, né? E geralmente nas últimas versões eles estavam trazendo alguns processadores um pouquinho inferiores ou até mesmo da geração anterior, igual foi no S23 FE. O que para algumas pessoas é bom, outras nem tanto. Eu, por exemplo, não achei uma ideia legal porque não fez ele ser mais barato do que o que aconteceu com o S20 FE, por exemplo. Então, em termos de especificações, pessoal, falando da tela, ele conta com uma tela Full HD de 6.7 polegadas, que é bem grande. Ela é Super AMOLED 2X com 120 Hz de taxa de atualização. Então uma tela realmente muito boa e grande igual o S24 Plus. O processador dele é o Exynos 2400Z, então o tempo vai dizer se esse processador é realmente bem próximo do 2400 normal ou não, porque o S24 tem o Exynos 2400 e o FE é o 2400Z. É uma versão levemente mais fraca, é o mesmo processador, porém com alguns clocks um pouquinho menores, né? No seu núcleo principal, ele tem um clock um pouquinho menor, o que rende, de certa forma, uma pontuação aí nos benchmarks um pouco menor, mas em termos de funcionamento, ele ainda continua sendo o Exynos 2400, o que pode ser um ponto positivo, mas as primeiras reviews já vão dizer se realmente ele é muito próximo ou se ele é mais distante do nível de desempenho de um S24. Outra coisa legal é que ele aumentou a bateria, agora a gente conta com 4.700 mAh, então finalmente a Samsung fez um aumento aí, e isso provavelmente deve tornar ele um pouquinho melhor do que os outros FEs em termos de bateria, e no geral ele conta com um conjunto de câmeras bem próximos que utiliza os sensores aí dos S23, e alguns outros acabou fazendo alguns cortes de custo, como na câmera de zoom, né, que usa um sensor um pouquinho mais simples das gerações anteriores, mas no geral ele ainda continua tendo a câmera principal dos S24, o que torna bem competente, e o mesmo entrega em relação aos recursos, a mesma coisa dos S24. Então, falando assim bem resumido, bem mastigado para vocês, ele é levemente mais simples do que o S24 em alguns aspectos, o que não corresponde ao que aconteceu no S23, que foi basicamente um S22 disfarçado e ainda teve cortes de custo em cima disso. Então por isso que o S24 FE tende a ser mais promissor. Mas no geral, o que realmente vai ditar se o S24 FE vai ser bem sucedido aqui no Brasil ou não é a relação do custo-benefício. Para a gente entender isso, basta voltar no tempo e lembrar do S20 FE e pensar o porquê que ele se tornou tão bem sucedido aqui no Brasil. Bom, começando então pelas especificações, mas eu não vou dizer todas as partes, tá? Pode ficar tranquilo. Mas nas especificações, pessoal, uma das coisas que mais fez o S20 FE ser bom em termos de especificações foi o fato dele ter o mesmo processador dos tops de linha, então você tinha aí o mesmo processador do S20, por exemplo, ou do S20 Plus, tá? Então isso era um ponto muito forte, porque você levava o mesmo nível top de linha de performance por um preço mais baixo, tá? E também na câmera principal traseira, pelo menos, ele era equivalente ao S20. Ele tinha corte de câmera na câmera frontal, que era bem inferiorzinha, tá? Mas alguns desses cortes de custo foram necessários para tornar o S20 FE bem sucedido, mas no nível de processamento,
ele foi muito bom, principalmente quando chegou com o Snapdragon, né? Que o Exynos foi praticamente um fracasso, mas quando veio com o Snapdragon aqui pro Brasil, foi um dos pontos assim chave para ele ser bem sucedido. E atrelado ao ponto principal que foi o preço, galera. De início, assim, poucos meses após o lançamento, ele foi caindo de 4.000, 3.000, até que chegou na média de 2.200, 2.400, tá? Isso acho que uns 4 a 5 meses depois do lançamento. Porém, pessoal, em menos de um ano de lançamento, ele já teve promoções aí para 1.800, 1.700, eu vi até promoções de 1.600, principalmente quando estava para chegar o S20 FE 5G com Snapdragon, tá? Porque como teve uma terceira versão, o 4G com Snapdragon ficou ainda mais barato, e foi mais ou menos nessa época que eu comprei. Eu ainda, na verdade eu comprei antes de ter as mega promoções, né? Então, tipo, eu paguei 2.200 nele, mas vocês entendem que, tipo assim, foi isso que foi um dos fatores chave para deixar o S20 FE sendo aquele sucesso que ele foi. Porque o S20, enquanto você pagava nada a faixa de 3.000 reais, um S20 FE você pagava 2.000, então por R$ 1.000 a menos, que aqui no Brasil faz uma diferença gigantesca para muita gente, tá? Então por R$ 1.000 a menos você levava quase que um S20 em várias especificações aí, que eram as mais essenciais para as pessoas, que eram câmeras boas e um processamento bom, né? Então esse foi um dos pontos-chave. E agora voltando então para o S24 FE, ele provavelmente tem grandes chances de ser um verdadeiro sucesso aqui no Brasil. Primeiramente por causa do seu processamento, que é quase igual ao S24, não é igual aconteceu com o S20 FE, que foi o mesmo processador, porém, ele, mesmo sendo um pouquinho mais fraco, parece ser uma boa opção, tá? Outra coisa é a câmera e algumas das melhorias que ele teve nessa versão, tá? E se ele chegar nessa faixa de preço dos R$ 2.000, com certeza tende a ser um verdadeiro sucesso aqui no Brasil, mas é isso que vai ditar com o tempo, porque o S23 FE, por exemplo, ele falhou aqui justamente porque ele custava aí seus 2.300, não chegou a cair mais que isso nem em promoções, era muito difícil você ver, né? Sem contar que ele era um S22 disfarçado, então ele tinha especificações de um S22, entendeu? Então, pra que a galera queria comprar ele se você por 2.300 levava um S23 que era muito superior, e se por 3.000, se fosse o caso de comprar um mais novo, você já consegue levar aí por 3.200, 3.300 um S24, entendeu? Então, para você pagar 2.200 no S23 FE e 2.300, 400 ou 2.500 no S23, que é bem melhor, não faria sentido aqui no Brasil. Então por isso que ele flopou, mas ele não é um celular ruim, mas é só por causa dessa questão do preço. E o S24 FE pode ser bem sucedido se ele chegar nessa média também. Mas no geral esse é o videozão, mais falando a respeito dessa questão do S24, se ele vai ser bem sucedido ou não. Tem review completa também prevista para sair aqui no canal, então por isso que eu recomendo você ficar de olho, dar uma olhada nos cards ou abre aí a aba de vídeos que eu garanto que você vai curtir bastante conteúdo e pode ter certeza que vai sair mais vídeos a respeito do S24 FE. Principalmente agora que está saindo as primeiras reviews, os primeiros testes, é aí a prova real que a gente vai saber se esse celular aí vai ser um verdadeiro sucesso aqui no Brasil ou não, né? Mas no geral é esse o vídeo, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abração e até a próxima. Fui!